Amém. Essa noite eu vou pregar sobre a parábola do filho pródigo. Então a gente vai expor o texto, ponto por ponto. Então abra sua Bíblia, depois que eu ler, você continue com ela aberta, que a gente vai analisar aqui essa parábola que, sem dúvida nenhuma, é uma das parábolas mais importantes do cristianismo. Ela traz muitos ensinamentos, amém? O texto diz o seguinte: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu as propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, ele levantou-se para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa, vista nele. Coloque o anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um servo e perguntou-lhe: O que está acontecendo? E este respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou todos os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: você sempre, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? O título da minha mensagem de hoje é A Graça que Restaura o Perdido. Vamos falar junto? A graça que restaura o perdido. Quando a gente vai analisar um texto, primeira coisa que a gente tem que entender é para quem esse texto aqui, a gente está falando de uma parábola. Então, para quem essa parábola está sendo falada? Qual é o contexto dessa parábola? Para a gente conseguir aplicar o texto de forma eficiente. E aqui, em Lucas 15:1, a gente tem a resposta. A gente vê 2 grupos de pessoas aqui cercando Jesus. E ambos perdidos. Fala comigo, perdidos. Perdidos. Amém. Ambos estavam perdidos. A gente tinha um grupo ali de pecadores e publicanos. Publicanos eram pessoas contratadas pelo Império Romano para cobrar os impostos. Quem é que gosta de imposto, né? Quem é que gosta de cobrador de imposto? Então eles eram as pessoas mais odiadas dos judeus. Por quê? Porque eles, além de cobrar os impostos, eles extorquiam as pessoas. Eles eram vistos como traidores para os judeus. E além desse público maravilhoso ali, tinha pecadores também. Aqui eu diria que são pecadores deliberados, pessoas que não têm vergonha de assumir que são pecadores. No entanto, em Lucas 15:2, a gente tem outro grupo aqui de pessoas cercando ali Jesus. A gente tem fariseus e escribas, que são os perdidos que não sabem que são perdidos. São os legalistas. E aqui, irmãos,
a gente tem um momento muito interessante, porque Jesus estava ali, assentado com eles, com aqueles pecadores e publicanos. E os fariseus falam assim: este recebe pecadores e come com eles. O ato de comer, na época, era um ato muito relacional. E aqui eles ficaram escandalizados por que Jesus estava comendo ali com aqueles pecadores. E olhando, analisando isso aqui, é até para nós absurdo. Porque olha só olha esse retrato, irmãos. Nós temos pessoas correndo para os pés de Jesus. Pessoas se relacionando com Jesus. Em contrapartida, a gente tem pessoas extremamente incomodadas com o amor de Jesus. Pessoas extremamente incomodadas com a graça que estava sendo derramada na vida daqueles perdidos. E aí Jesus para tudo. E aí ele conta 3 parábolas. A primeira parábola, ele conta a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai falar a parábola da dracma perdida. Ambas as parábolas, a gente tem o entendimento e mostrando que é Deus se alegrando e buscando o perdido, restaurando o perdido nas duas. Só que aí Jesus não para aqui. Jesus ele vai falar a parábola do filho pródigo, que é mais ou menos um resumo dessas duas primeiras, mas bem mais detalhada. Uma história digna de Hollywood. Uma história com trama, uma história cheia de graça. E aqui, como eu li, nós temos 3 personagens. Nós temos o pai, que representa Deus. Nós temos o irmão mais novo, que representa aqui aqueles pecadores deliberados, os publicanos, os pecadores, pessoas que não têm vergonha ali de assumir que de fato são pecadores, mas estavam no pé de Jesus. E nós temos o irmão mais velho, que, como eu falei, o perdido que não sabe que é perdido, o legalista. E nesse texto a gente vai analisar 4 lições. Eu dividi aqui essa parábola em 4 lições. E a gente vai estudar ela de forma expositiva, amém? Então, abra aí comigo o seu texto, em Lucas 15. Eu vou ler do 12 ao 16. Vamos aprender a primeira lição. Todo mundo abriu? Primeira lição aqui que a gente aprende analisando essa parte do texto é que quando Deus não é suficiente, nada mais será. Olha o que o texto fala. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vasos de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Aqui no 12, essa parte quando fala: pai, quero a parte da minha herança. Irmãos, aqui a gente está falando de uma família patriarcal ali na época da Palestina. Ali ele era o irmão mais novo. Sem dúvida nenhuma, não lhe faltava nada. Sem dúvida nenhuma, ele tinha carinho, ele tinha comida, ele tinha um trabalho, ele tinha uma perspectiva de futuro clara. No entanto, embora ele tivesse tudo, um veneno cresceu dentro do coração dele. E em Lucas 15:12 a gente vê que é o veneno da insatisfação. Fala comigo, insatisfação. Ele ficou insatisfeito, embora ele tivesse no ambiente, vamos se dizer, no sonho de um judeu da época. Ele ficou insatisfeito. Ele se sentiu infeliz no lugar mais perfeito que ele poderia estar, na casa do Pai. E nós temos personagens na Bíblia que fizeram isso também. Nós temos Eva. Eva tinha um jardim do Éden disponível para ela. Ela experimentava de um relacionamento muito bom com Deus. E mesmo assim aquilo não satisfazeu ela. E ela acabou pecando contra Deus. A gente tem um povo de Israel no deserto. Irmão, se você já leu aquela história ali,
esse povo aqui, misericórdia. Ô povo ruim. Porque Deus vai lá, liberta eles, abre o mar vermelho, eles passam. Deus manda cair comida do céu. Deus manda uma nuvem ali para dar sombra. Deus manda um sol durante a noite. E mesmo assim eles viram e falam, que saudade do Egito. A insatisfação é um veneno e que cresceu muito no coração desse jovem. Ao ponto que, gente, há um peso muito grande no pedido desse filho mais novo aqui. Porque a herança, ele aqui tinha um direito de 1/3 da herança, por seu filho mais novo. Mas herança não se dá com o pai vivo. Imagine o Cris chegar assim, ô pai, eu quero a minha herança. Do nada. Aí o pai tem que vender um jipe para dar lá pro Cris a herança dele. Não se pede herança para uma pessoa que está viva. O ato de pedir herança aqui significa que o filho mais novo não estava nem aí mais pro relacionamento que ele tinha com o pai. Em outras palavras, ele queria, na verdade, que o pai morresse. No versículo 13b, fala que ele foi para uma região distante. O texto é muito rico. O filho mais novo não queria estar nem na mesma região do pai. O filho mais novo não queria nada ali que lembrasse o pai dele. Ele queria cortar totalmente o vínculo que ele tinha com o pai. E muitas vezes nós fazemos isso em nossa vida. Ele quis arrancar e ali. Ele, como irmão mais novo, com certeza o pai era o centro da vida dele ali. Do acordar ou dormir. E aqui ele quis arrancar do centro da vida dele o pai. Tem uma frase de Calvino que ele fala que a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que se o homem confiar na sua própria mente, é certo que ele vai deixar Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e tenta preencher com outros vazios, a gente comete o mesmo erro aqui do filho mais novo. É o mesmo erro. Uns 2 anos atrás eu li um livro que me tocou muito, principalmente na segunda parte dele, que é o livro Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller. No capítulo 10, ele fala algo muito interessante, que ele fala que pecado não é só fazer coisas erradas. Mas pecado é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E como nós, seres humanos, somos tendenciosos a fazer isso, irmãos. Como nós colocamos a nossa confiança em carreira, em dinheiro, em amor, em status. E ali o Tim Keller vai falar que isso aqui é como se fosse deuses funcionais, ídolos que nós colocamos no centro da nossa vontade. Só que esses ídolos, como a carreira, vai ter uma hora que você não vai performar muito bem na sua carreira. Eu trabalho num banco assim que quase ninguém conhece, assim, eu trabalho numa coligada desse banco, que é o BRB. Não está muito bem das pernas. E você vê muitas pessoas ali desesperadas. Vai ter uma hora que você não vai performar muito bem no seu trabalho. Se sua esperança estiver no dinheiro, vai ter uma hora que o dinheiro não mais vai te satisfazer da forma que satisfazia no começo. Se sua esperança estiver no relacionamento, irmão, vai ter uma hora que essa pessoa que está do seu lado aí, ela pode ser a pessoa mais maravilhosa, igual minha esposa, maravilhosa, linda. Mas vai ter uma hora que ela vai te decepcionar. E o Tim Keller fala que essas falhas, isso quando a gente deposita a nossa confiança, quando isso acontece e essa coisa não corresponde como a gente deveria, e a gente desmorona. Por quê? Porque esse centro só pode ser preenchido por Deus. E foi isso que o jovem, o irmão mais novo fez. Ele tirou Deus do centro e colocou os seus desejos, a sua vontade no centro. Mas a conta chega. E no 15:14 o texto vai falar, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A liberdade sem Deus ela é vazia, ela é superficial e ela leva à morte. E o texto continua no 15 e no 16. O texto vai falar aqui, olha essa parte, quando ele fala que ele cuidou de porcos. E teve uma hora que ele desejou comer o quê? O que os porcos
comiam. Há um peso cultural muito grande aqui no que Jesus falou. O porco para o judeu era algo impuro. Isso simbolizava que ele não estava trabalhando ali num trabalho normal. Ele estava aqui no fundo do poço. Quem só cuidava de porco era gentil e servos. Nunca que um judeu cuidaria de um porco. Porque representa impureza, representa vergonha e distanciamento de Deus. Essa era a situação que ele estava. E nós vemos aqui como o pecado ele engana, como é um prazer passageiro, como as coisas novo fez ele levar o prazer como centro da vida dele e tirar Deus, o Pai do Filho, do centro da vida dele. Por isso, quando Deus não é suficiente, irmãos, nada mais vai ser. Deus é o centro, ele tem que ser o centro da nossa vida. Vamos continuar no texto? E a segunda lição que eu aprendo aqui é que o arrependimento é o caminho de volta. Amém? O texto vai falar o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Olha o que fala aqui no versículo 15 e 17. O texto vai falar que, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? No momento mais terrível, no momento onde ele estava no fundo do poço, impuro, desejando comer comida de porco e ninguém nem dava o mais. Ele lembrou do que, irmãos? Ele lembrou que tinha um pai. Com certeza, naquele momento, ele olhou o retrovisor da vida dele e ele lembrou os momentos que ele estava na casa do pai. E o texto fala que ele lembrou o quanto de comida ele tinha na casa do pai. Ele lembrou o quanto ele era satisfeito na casa do pai. Ele não permitiu que o remorso e a culpa o consumisse. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, a gente é consumido pela culpa e pelo remorso e isso trava a gente. Trava completamente. A gente fica, será o que os irmãos vão falar se eu for voltar? Mas se eu for envolver no ministério, o que os irmãos lá em 1900 e lá vai bolinha, eu fiz aquilo. E isso para a gente. Mas ele não, ele lembrou que tinha um pai. Eu tenho um amigo meu que estudou o ensino médio todo comigo. A gente evangelizou junto. A gente pregou junto já várias vezes. Um jovem que tinha um talento muito grande. Só que assim, ele se envolveu com a menina, só para variar, né, jovens. Se envolveu com a menina e tretou com o pastor da igreja dele, onde a mãe dele estava, era uma Assembleia de Deus, e ele foi expulso da igreja. Daí foi só derrocado abaixo. Só foi se envolvendo com coisas erradas. Só foi se... E teve um dia que eu encontrei com ele, eu e meu irmão, o Lincoln. A gente encontrou com ele e falou assim: cara, procura alguma igreja. Não precisa ser a igreja da tua mãe. Vai para alguma igreja. Ele: não sei, eu tô muito afastado. Aí beleza. A vida rolou. E a gente encontrou com ele de novo. E aí teve um dia que eu dei um intimato. Eu falei: cara, reserva um dia, reserva o domingo, só para você ir para sua igreja. Eu não tô falando para você chegar lá domingo, pegar o microfone do pastor e começar a pregar, não. Eu tô falando para você ir, para você sentar, ouvir uma palavra. Vai lá ver os irmãos. Não deixa de congregar. E assim ele o fez. Teve um domingo que ele foi, aí o outro domingo ele foi. Quando ele viu no outro domingo, ele já estava ajudando uma irmãzinha lá. Quando ele viu, estava já arrumando, carregando cadeira. Esses dias eu encontrei ele na academia, a gente conversando. Ele está terminando a faculdade de teologia. Essa igreja que ele foi expulso, ele voltou e hoje ele é presbítero lá. Deus restaurou a vida desse jovem. E Deus é tão bom que Deus restaurou até a vida sentimental dele. Ele está namorando. Ele está sendo preparado para ser pastor. A culpa não pode parar a gente. O texto vai continuar no 18:20 falar assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Ele aqui reconheceu o erro. Ele reconheceu o estado que ele estava.
Lutero ele fala que o reconhecimento do pecado é o começo da nossa salvação. E aqui ele foi em direção ao Pai. O tempo para a gente correr para os braços do Pai não é amanhã, não é na próxima semana, não é quando eu largar isso ou aquilo, o tempo é o agora. É como você tá. Esse é o tempo. Deus sempre está pronto para receber quem decide voltar, irmãos. Terceira lição que eu aprendo aqui no texto, e avançando. A terceira lição é o poder restaurador da graça de Deus. Aqui para mim é a parte mais bonita do texto. E o texto vai falar o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho. O abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha que interessante o texto. O irmão mais novo estava voltando para casa ali, com certeza ali, porque a gente vê no texto ele ensaiando um discurso. O que ele falaria para o pai? Como é que ele pediria perdão? Já pensando como é que ele faria para se humilhar ali diante do pai, para o pai pelo menos aceitar ele ali como servo. E o texto vai falar o seguinte, irmãos. O texto vai falar que o pai, quando viu, o texto vai falar, cheio de compaixão. O pai não estava lá com raiva, de braço cruzado, falando: deixa esse menino vir aqui, que eu vou dar um couro nele. Deixa esse menino vir aqui, que eu vou humilhar ele. Não. O texto fala, e aqui a gente vê como a graça de Deus é incrível, que ele estava cheio de compaixão. E o certo aqui, para um pai ali da época, para um patriarca da época, era ele ficar ali na posição dele e esperar quem vinha diante dele? O filho. Nunca que um patriarca correria na direção do filho. Por quê? Porque quando você corre com as roupas da época, suas pernas iam ser expostas. Quem corre é criança, não um pai, não um chefe, não um patriarca da época. As pessoas vão em direção a ele, não ele corre em direção das pessoas. Mas Jesus mostra aqui de forma muito clara, para mostrar o poder da graça de Deus, que o pai não ficou parado, mas o pai foi em direção ao filho. Ele não se preocupou com status, ele queria só alcançar o filho dele. E ele descobre que antes dele buscar o pai já o buscava, já o procurava. E antes dele encontrar o pai foi quem o encontrou. Antes de você pensar, Deus te escolheu, irmão. A Bíblia fala que ele nos escolheu quando ainda éramos... Não, irmãos, me ajuda. Quando ainda éramos... Deus não escolheu a gente aqui, o Alex, Deus não escolheu o Alex aqui cantando bonito, não. Deus escolheu o Alex quando ele ainda era um pecador. Deus não escolheu o pastor Jair aqui bonitinho, o pastor é todo engomadinho, né? Deus não escolheu o pastor aqui todo bonitinho, não, o de anos, não. Deus escolheu o pastor ainda quando ele era pecador. E o texto fala algo muito bonitinho aqui, muito bonito, muito forte e profundo. Que o pai corre para o filho e correu para dar um tapa na cara do filho? Não. Ele correu e abraçou o filho. E a gente tem que lembrar que o filho estava vindo de cuidar de porcos, irmãos. O filho estava impuro. Um judeu não poderia tocar numa pessoa impura, ele tinha que passar por algum certo rito ali para ser limpo, para ser restaurado. Mas o pai ele não se importa com isso. Ele vai lá e aceita o filho como está, ele vai e abraça o filho. E ele não só abraça, ele beija o filho. O ato de beijar é uma reconciliação plena. Aqui o pai não está só perdoando, o pai está restaurando o bíblico aqui, do Hernandes Dias Lopes. A gente tem um filho aqui, ele meio que ensaiando um discurso para ele começar a se humilhar diante do pai, né? Que ele fala: pai, pequei contra o céu, contra ti. E o Hernandes Dias Lopes vai falar aqui que Deus corre mais rápido do que a vergonha. O pai não deixa o filho terminar o discurso.
ele o cobre de graça antes que a culpa o devore. Antes, quando ele começou a ser devorado ali pela culpa, quando ele começou a se humilhar, o pai interrompe ele no mesmo momento. E o que é que o texto fala, irmãos? 22, 24. Ele interrompe e fala: traga a melhor roupa e vista nele. A melhor roupa era a roupa do pai. Traga a melhor roupa. O filho voltou humilhado, o filho voltou sujo, impuro, uma pessoa sem dignidade. E o pai vai lá, tira aquela roupa suja e restaura a honra do filho. E o texto continua, ele fala assim, ó, o anel é um símbolo de autoridade e identidade familiar. Ele é como se fosse uma assinatura da família. O pai aqui mostra que, embora o filho ensaiasse um discurso para tentar ser servo, o pai mostra de forma muito clara que ele não ia ser servo. Ele ia ser filho novamente. E o que ele fala? Ele continua no 23, traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar. Novilho da engorda é uma carne assim, que eles só utilizavam em eventos incríveis. E não eram eventos assim só para fazer ali para a família escondido. Não. O novilho da engorda aqui, de forma muito clara, aqui quando eles faziam esse novilho, eles convidavam todas as pessoas daquela região. E agora, olha que engraçado. A região que ele queria distância, o pai queria matar um novilho para convidar todo mundo, para mostrar de forma pública que aquele filho ia ser restaurado diante deles todos. Ele queria celebrar a restauração do filho diante de todo mundo, aqueles que o próprio filho rejeitou. E quando a gente olha isso com a nossa cabeça condicionada, isso chega a dar um nó. A gente fala, como é que esse pai aceita esse menino de volta? Sabe por quê, irmãos? Por uma simples palavra chamada graça. E aqui a gente tem o evangelho de Cristo ilustrado. Porque, irmãos, estávamos mortos, perdidos. O inferno era o nosso lugar certo. Estávamos como se estivesse no mar, sem perspectiva nenhuma. Prontos para afundar. E o pior, não tinha ninguém que se justificasse diante de Deus. Por mais que esse filho aqui pudesse, ele não ia conseguir justificar a herança que ele torrou. Alguém tinha que pagar a conta dessa herança aqui, irmãos. E Cristo veio na terra, viveu uma vida correta, se entregou numa cruz e se sacrificou por nós, para que hoje a gente pudesse ter acesso a essa graça. O Gruden vai falar que aqui a gente tem dois tipos de obediência de Jesus. Nós temos a obediência passiva, que foi o fato dele ter vivido uma vida toda correta. Ele viveu uma vida toda correta. Jesus foi uma pessoa que não pecou, a única pessoa que pisou nessa terra e não pecou. E ele teve a obediência passiva, a obediência ativa, que foi o fato dele se entregar numa cruz por nós. A obediência de Cristo foi atribuída a nós. A justiça de Cristo, o justo pagou o preço para que o pecador pudesse ser filho novamente. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar: o Filho de Deus tornou-se homem para permitir que homens se tornassem filhos de Deus. Essa, irmãos, é a boa notícia do Evangelho de Cristo. Que há esperança para o perdido. Por mais perdido que ele esteja, por mais no fundo do poço que a pessoa vai estar, há esperança. Não há mal algum que o amor do Pai não possa perdoar e apagar. Não há pecado que seja páreo para a graça de Deus. E esse é o poder restaurador da graça de Deus. E eu vou terminar. Último ponto. A última lição que a gente aprende aqui nesse texto é o perigo de estar perto e ainda assim estar longe. E o texto vai falar em Lucas 15, 28, 32. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanja os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O perigo de se perder dentro de casa. Olha o que o texto fala no 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E no 30 fala o seguinte, ó, mas quando volta para casa, e ele joga na cara aqui do pai, né? Quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Olha essa situação aqui. O filho mais velho voltando ali do trabalho, percebe que há uma festa. E aí ele pergunta para um dos servos do festa, não, tá recebendo aqui o seu irmão que está voltando. E ele fica cheio de ira. E ele não entra. Olha a oportunidade que esse irmão mais velho perdeu. O irmão mais velho perdeu uma grande oportunidade de participar aqui do banquete da graça de Deus aqui com o irmão mais novo. Ele perdeu uma grande oportunidade de olhar para dentro de si e falar, oh meu Deus, por mais que eu tenha ficado aqui, eu vou olhar aqui para dentro de mim, vou festejar com meu pai, com meu irmão que está voltando. Assim como os fariseus. Em vez deles falarem assim, não, se esses pecadores que são terríveis estão voltando para Jesus, em vez de olhar para dentro de si, não. Ele é hostil com o pai. No 28, ele briga com o pai e isso mostra que ele não se importava com a felicidade do pai. Isso mostra que ele não amava o pai verdadeiramente. E no 30 mostra que ele não amava muito menos o seu irmão. Por quê? Porque ele fala, este seu filho, ele nem coloca ele como irmão dele. Aqui os fariseus eram como o irmão mais velho. Eles não estavam nem aí para Deus. Eles não estavam nem aí para as pessoas que os cercavam. Eles estavam só aí para a posição que eles tinham. E por quê? Porque eles se achavam superiores que os demais. O irmão mais velho se achou superior. Só que, irmão, olha só, o irmão mais velho, por mais que ele tenha ficado, por mais que ele estava cheio ali de legalismo, ele caiu nos dois principais. Ele não amou o pai verdadeiramente, ele não amou o próximo verdadeiramente. E aqui no 29 a gente tem um checkmate. E o texto vai falar o seguinte, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Aqui, o irmão mais velho mostra a sua verdadeira intenção. Ele mostra que a obediência ao pai, o fato dele ter ficado, era só pelo fato dele querer e ele desejar coisas. Era para ter o que ele desejava. Aqui o irmão mais velho, ele praticou e ele acreditava num cristianismo que muitas pessoas hoje em dia acreditam. E tem igrejas que fundamentam a sua teologia nisso, que é o cristianismo utilitarista. Que é a pessoa que ela só quer servir a Deus pelo que Deus pode dar e não pelo que Deus é. Aqui, o irmão mais velho, ele utiliza a obediência dele e o trabalho dele como moeda de troca para ele ter coisas. Ele fala para o pai dele, olha, eu fiquei aqui trabalhando para você e você não me deu nada. Ele queria, através da moral dele, justificar e ele ter coisas. Mas o Tim Keller aqui, ele fala no livro dele, O Deus Pródigo, que ele vai falar sobre essa parábola, ele fala o seguinte, que a rebelião espiritual é querer o controle da própria vida, usando Deus como meio e não como fim. Aqui ele tinha uma crença de Deus, um cristianismo fundamentado no eu, não no próprio Deus. Minha mãe, quando eu era bem novinho assim, era muito novo. Acho que eu tinha uns 10 anos. Minha mãe vendia terrenos ali na Samambaia, bem no começo da Samambaia. E assim, esse era o emprego dela. Ela comprava, vendia, arrumava. E era assim. E teve um momento que ela ia fazer a venda, que ela ia estourar a boca do balão, irmãos. Ela pegou 2 casas
Só que aí aconteceu algo muito terrível. Roubaram o dinheiro da minha mãe. Roubaram o dinheiro. E minha mãe, cristã assim, me levava para a igreja, tudo. Eu lembro, irmãos, eu lembro isso como se fosse ontem, na minha mente. Por isso, tome cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos. Porque eu lembro. Eu lembro da minha mãe revoltada com Deus. Eu lembro da minha mãe olhando pro céu e falando: que Deus é esse que me tira tudo aquilo que eu tenho? Eu que vou para a igreja, faço aquilo, faço aquilo. Graças a Deus minha mãe se converteu, reconheceu os seus maus caminhos, amém? Mas nós somos assim como o irmão mais velho. Nós criamos o nosso projeto de vida, organizamos a nossa vida terrena aqui e seguimos. Só que quando alguma coisa dá errado na nossa vida, quando nós passamos por problemas, e vamos passar por problemas, irmãos, nós logo pegamos a nossa listinha de legalismo e apontamos para Deus e falamos assim: Deus, eu faço aquilo outro, eu estou fazendo isso, por que que o Senhor não me abençoa? Por que que você não faz isso e aquilo? Eu falo isso porque eu caí também nisso aqui. Quantas vezes eu virei para Deus e falei, eu tinha uns planos muito certinhos da minha vida. E Deus, de acordo com a sua permissão, bagunçou tudo. E eu lembro que eu peguei esse meu legalismo e falei assim: Deus, eu preguei em tais, eu fiz, eu li a Bíblia. Só que quando eu olhei para dentro de mim, eu vi que eu fazia mais isso porque por causa de mim e não por causa de Deus. Quantas vezes a gente serve a Deus por causa do nosso ego? Quantas vezes o nosso cristianismo gira em torno da gente ter coisas? Essa música é muito bonita, olha que eu nem combinei com o Alex. Eu só quero a sua presença. Eu só quero a sua presença. A tua graça me basta. E na Bíblia a gente tem a história de um apóstolo, acho que ninguém ouviu falar aqui, apóstolo Paulo. Alguém já ouviu falar desse apóstolo aqui? Ninguém, né? E aí nós estamos falando de um dos maiores fundadores de igreja. A pessoa que praticamente fundou a nossa teologia ali, da época. A pessoa que mais escreveu no Novo Testamento. E em 2 Coríntios 12, o texto vai falar que havia uma dor ali, um espinho na carne de Paulo. E ele orou 3 vezes para aquele espinho na carne sair. E o que Deus vira para ele e fala? O que, irmãos? O que, irmãos? A minha graça te basta. Procurai primeiro o reino dos céus. E o que vai ser acrescentado? As demais coisas. O maior presente que a gente poderia ter, a gente já ganhou, irmãos. Foi Cristo se entregar numa cruz por nós. Não estou falando aqui pregando uma teologia para você não buscar suas coisas. Busque. Mas o foco central da nossa vida tem que ser Deus. O nosso legalismo não vai justificar e não vai moldar a vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Se está tudo bem, Deus é soberano. Se está tudo mal, Deus é soberano. Se está tudo dando ruim, amém. Deus está no controle de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já vou terminar. Aqui a gente vê uma diferença muito grande aqui, porque o pai sai para conversar com o irmão mais velho. Só que assim, a gente tem aqui o irmão mais novo, encontrando com o pai, sendo restaurado pelo pai. E nós temos o irmão mais velho, que ficou questionando o pai. E aqui a gente tem um ponto de interrogação. A gente não sabe se o pai entrou, se o irmão mais velho entrou para ali. Jesus deixou esse ponto de interrogação no ar. Só que em Lucas 18, do 9 ao 14, Jesus vai falar outra parábola. Ele vai falar a parábola do fariseu e do publicano. E aqui ele vai falar que um fariseu entrou na casa do Senhor, todo cheio de pompa, todo soberbo, olhando para o céu e falando: obrigado, Deus, que eu não sou como esse publicano que está aqui. Obrigado que eu não sou igual a esses daqui, que estão aqui, pecadores. Eu faço isso, eu jejum, eu faço aquilo. Só que o publicano entra na presença de Deus. Ele nem olha para o céu. Ele se ajoelha e ele fala: Pai, tem misericórdia de mim. Ali Jesus vira para aquelas pessoas e falam: quem foi justificado aqui?
Eu não sei qual foi o dos irmãos que você mais se parece, qual que Deus mais falou com você. Eu sei que a gente tem que ter a atitude desse publicano aqui diante de Deus. A gente tem que clamar a Deus e pedir para que Deus nos restaure, nos mude e nos transforme. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. A graça que restaura os perdidos. Deus é um Deus que nos restaura. Feche seus olhos. Antes de eu orar, eu queria que você orasse em 5 minutinhos. Eu quero lembrar você que você tem um Deus. E assim como aquele irmão mais novo ali, ele orou, falou, Deus, ele reconheceu os seus erros. Essa é uma noite que a gente tem essa oportunidade. Feche seus olhos, esquece a pessoa que está do seu lado. Ora para Deus. Olha para dentro do seu coração. É um momento que você vai orar. É um momento seu e Deus. Deus. Ora ao Senhor. Querido Espírito Santo, eu venho essa noite, Pai, te clamar e pedir para que o Senhor venha em nossas vidas essa noite. Que o Senhor venha restaurar os nossos corações. Pai, aquele que está perdido, aquele que dá vergonha. Pai, abraça essa pessoa com a tua graça, Espírito Santo. Nos abrace e nos restaure, querido Pai. Quebra todo o legalismo que está em nosso coração, querido Espírito Santo. Que a gente diminua, Pai, e que o Senhor cresça, porque a tua graça nos basta, querido Deus. Oh, Pai, nos ajude, Pai querido, a melhorar. Segure na nossa mão, não faça a gente perder de vista, Pai querido Senhor. Reacende a chama em nosso coração, querido Espírito Santo. Oh, Pai amado, nos acende, Pai querido. Que a gente possa ter amor pela sua palavra. Que a gente possa ter amor pela oração. Pai querido, desperte essa juventude que está aqui. Que elas possam ler mais a Bíblia. Que a gente não perca as suas escrituras de vista, Deus. Oh, Pai, nos diminua. E que o Senhor cresça. Porque o Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, querido. Reacende nosso coração, reacende a nossa chama. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti.